Enquanto Jair Bolsonaro orava com Damares Alves e convocava um clamor sincero por justiça divina, o Supremo aplicava a justiça da lei. Por unanimidade, ele virou réu. No dia do julgamento, a imagem do ex-presidente de olhos fechados em oração circulou entre bolsonaristas como símbolo de fé, mas não adiantou. A decisão do Supremo Tribunal Federal foi clara. Há indícios de que Bolsonaro liderou uma tentativa de golpe de Estado. Entre as sessões do julgamento, o pastor Silas Malafaia reagiu com ataques ao Supremo. O povo brasileiro está tomando ciência e ficando indignado com essas arbitrariedades de Alexandre de Moraes e do Supremo Tribunal Federal. Até onde isso vai? Até onde o Supremo Tribunal Federal vai bancar o ditador Alexandre de Moraes? Na primeira sessão do julgamento, Bolsonaro surpreendeu a comparecer ao plenário, transformando o espetáculo político em instrumento de mobilização e manipulação dos seus seguidores nas redes. Porém, o enfrentamento e as orações não seguraram o veredito. E agora, o judiciário já avança sobre o restante da engrenagem golpista. O próximo julgamento, marcado para os dias 29 e 30 de abril, será do chamado Núcleo 2 da trama, que reúne 6 acusados apontados como responsáveis por operar ações para impedir a eleição do presidente Lula. Esse grupo é formado por 6 pessoas, entre ex-assessores do ex-presidente Jair Bolsonaro e antigos integrantes da Polícia Rodoviária Federal. Eles são acusados de estarem à frente das ações que buscavam impedir que Lula tomasse posse nas últimas eleições. Entre eles, 2 nomes devem ganhar destaque. Silvinei Vasquez, então diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, é acusado de usar o órgão para atrapalhar o transporte de eleitores no dia do segundo turno das eleições de 2022. Sob sua ordem, a PRF realizou operações em estradas do Nordeste visando atrasar eleitores em regiões pró-Lula, numa possível tentativa de influenciar o resultado. Ação considerada ilícita e coordenada pelo Ministério da Justiça da época. Por que, Silvinei Vasquez, no dia 30 de outubro, tinha 4.300 agentes da PRF atuando no segundo turno? E no dia 31 de outubro, segundo as suas próprias palavras, de um dos maiores impedimentos de estradas do mundo, diminuiu o número de agentes para 2.800. No dia 31 de outubro, diminuiu o número de agentes da PRF, diante do caos instalado nas estradas e do silêncio covarde do ex-presidente Jair Bolsonaro. Senhor Silvinei, o senhor começou aqui reivindicando a PRF, que é uma tática, dizer que o senhor defende a instituição. Eu queria poder dizer respeitosamente o contrário. O senhor fez parte, essa é a tese que eu defendo, de um aparelhamento ideológico, de uma bolsonarização da Polícia Rodoviária Federal, que precisa ser respeitada como instituição de Estado, e seus trabalhadores também devem ser respeitados. Felipe Martins é ex-assessor especial internacional de Bolsonaro e citado na denúncia como auxiliar da máquina de propaganda contra as instituições, buscando apoio externo para a narrativa de fraude eleitoral e sendo identificado como um redatores da minuta golpista. Ele chegou a ficar preso 6 meses após a primeira operação da PF contra a trama, em fevereiro de 2023, mas foi solto por Alexandre de Moraes. Além desse julgamento, o Supremo já marcou para início de maio as sessões para analisar se aceita as denúncias contra o núcleo 4 da trama. Para o advogado criminalista, Cacai, o ritmo do processo será rápido e, no caso de Bolsonaro, uma eventual condenação pode vir já no próximo mês de julho. Essa denúncia por núcleos faz com que, por exemplo, o processo do Bolsonaro, eu fiz essa previsão assim que saiu a denúncia, que seria possível, eu digo tecnicamente, eu estou falando como advogado que tem experiência há 40 anos no Supremo, seria possível ter esse recebimento da denúncia agora, em março, como vai ser, terça-feira, máximo quarta, essa denúncia será recebida na unanimidade. Aí tem que explicar uma série de coisas para as pessoas que nos acompanham. Por que turma? Primeira turma e não pleno. O ideal seria que fosse no pleno, claro. Um processo originário penal no Supremo Tribunal deveria ser no pleno. Mas em 2023 teve uma emenda regimental que passou a responsabilidade desses julgamentos, a competência, a jurisdição
para a primeira turma. Então, assim, tem gente que foi julgada no pleno? Tem. Por quê? Porque são denúncias apresentadas antes da emenda constitucional. Então, o que a gente tem que saber? Esse processo se tornou um processo razoavelmente simples, complexo, sob o aspecto da importância institucional e política e tudo mais, mas simples. Por quê? Todas as preliminares levantadas pelos advogados, eles têm o direito de levantar todas que quiserem, a defesa tem que ser ampla, por imperativo constitucional, todas já foram enfrentadas pelo Supremo. A competência não é o Supremo, já está definida. A competência na primeira turma já está definida. Impedimento de ministro já está definido. Então, o que vai acontecer? Vai ser um recebimento, no meu ponto de vista, salvo se os ministros quiserem fazer votos históricos e ler os votos, deveria fazer, pode escrever 2.000 páginas, mas tinha que ser 15 minutos a leitura, para que se receba esse processo na terça-feira mesmo. Recebido o processo, tornam-se réus, aí começa a fase de instrução. Aí tem uma perplexidade para quem não acompanha o Supremo, diz, mas só para ouvir as testemunhas, que serão várias, para cada fato tem 8 testemunhas, pode ser 300 testemunhas. O Supremo Tribunal hoje, desde o mensalão, o ministro não ouve as testemunhas. Ele faz uma carta de ordem para os estados, os juízes federais dos estados onde moram as testemunhas, e em 30 dias, todas as testemunhas terão sido ouvidas. Depois, esse processo não tem prova técnica para fazer. Claro que os advogados podem criar e pedir e tal, mas não tem prova técnica para fazer. Depois é mais 15 dias para apresentar as alegações finais e aí marcar o julgamento. O julgamento pode se dar ainda durante o mês do primeiro semestre. Por quê? Repito, já tem mais de 400 condenados. Esse assunto já foi discutido largamente, materialidade está comprovada. A única coisa que vai discutir é a autoria. E me parece, óbvio, que o Bolsonaro, a autoria dele é evidente, e ainda mais como aquele maior beneficiário e organizador. Então, as pessoas me perguntam muito, eu acabei de dar uma entrevista agora, se não há uma perplexidade pelo tamanho das penas. Claro que há. Uma pessoa que estava dentro do Supremo Tribunal cometendo um crime foi condenada a 17 anos de cadeia. Mas por que isso? Quem não é advogado não tem que saber, mas quem é tem a obrigação de explicar. No Brasil, as penas têm pena mínima e pena máxima. Você não pode condenar pena de 3 a 5 anos. Você não pode condenar 1. É assim que funciona o Poder Judiciário. Então, assim, o Ministério Público denunciou todos os que foram condenados 5 crimes. Crimes gravíssimos. Tentativa de golpe de Estado, rompimento do Estado Democrático de Direito. Quer dizer, esses crimes têm penas altas. O Supremo tinha 2 opções, ou absolvia, que seria um absurdo, ou condenava. Em condenando, Felipe, condena-se, no caso concreto, para esses que estavam lá dentro e tal, condenar a pena mínima. Só que tem um concurso material, as penas são somadas. A pena mínima passa a ser 15 anos. Porque o Supremo, o Poder Judiciário é um poder inerte, então pode deixar de julgar aquilo quando ele é provocado por uma denúncia. E a denúncia veio de 5 crimes. Então, assim, por isso as penas são tão altas. Eu até conversei com a senadora agora pela manhã. Faça uma revisão, tire a pena mínima. A pena pode ser começar do 0 até 2 anos, 5 anos, 10 anos, dependendo do crime. Mas do jeito que está posto, o Supremo condenando e tem que condenar, a pena mínima somada vai dar perto de 15, 16, 17 anos. O caso do Bolsonaro é diferente, porque ele é o maior beneficiário e o mentor de tudo isso. Ele vai pegar 28 anos de cadeia. Com um julgamento que, no meu ponto de vista, tende a ser muito rápido. Quando eu falei que ia julgar o recebimento da denúncia em março, a grande maioria dos advogados me ligaram, Cacá, mas como assim? Eu falei, cara, eu conheço o Supremo Tribunal. Está tudo pronto, a estrutura... Nós temos que julgar esse caso, nós temos que virar essa página. Não dá para ficar discutindo dentro do Supremo como se fosse uma delegacia de polícia, uma vara criminal. Mas tem que ser julgado. Provocado, vai julgar. Então, no meu ponto de vista, esse julgamento será rápido,